Queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal Rascunho DBD uma vez mais para, nesta oportunidade, comentar a lição de número 4 da classe dos adultos, lição que tem como título, nesse primeiro trimestre de 2022, a supremacia das Escrituras. Quando vamos tratar desse tema, é um tema relativamente fácil, quando vamos tratar de forma superficial, mas quando vamos para dentro do texto, contexto, subtexto, nós vamos encontrar informações sobejas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, ou seja, aqui também é chamada a Primeira Aliança e a Segunda Aliança, certo? Muito bem. Antigo porque se preserva, o velho se desgasta. Então, usamos sempre, eu gosto de usar muito esse termo, Antigo Testamento, tá certo? E nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 4, que tem como título a estrutura da Bíblia. Nós vamos aprender um pouco sobre a estrutura da Bíblia. Se a Bíblia foi formada por homens, o que significa Bíblia? O que é canon? Quantos testamentos tem a Bíblia? Como a Bíblia chegou até nós? O que é os livros do Antigo Testamento? Canonicidade, o que vem isso? Essas e outras perguntas nós vamos responder agora no canal Rascunho DBD. Portanto, não perca a oportunidade. E também no primeiro vídeo desse trimestre nós temos 4 vídeos sobre bibliologia, que temos também informações sobejas sobre esse tema, tá certo? Então fique aí, já vamos começar a nossa aula. Nós vamos começar aqui pela introdução. A introdução da lição está escrito assim: a Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 autores, e as estruturas do Antigo e Novo Testamento são divinamente inspirados e formam um canon bíblico. Nessa lição veremos como a Bíblia está organizada, classificada, e seus livros, a canonicidade e as particularidades dos testamentos, tanto do Novo como do Antigo. No primeiro tópico da nossa lição está escrito assim: como a Bíblia está organizada. No segundo tópico, nós vamos encontrar o Antigo Testamento. No terceiro tópico, nós vamos ler o Novo Testamento. Então, nós vamos estar aprendendo isso. Se você gostou dessa pauta, vamos então dar continuidade. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito, está passando pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para fazer o nosso canal desenvolver e crescer e levar a palavra de Deus para mais pessoas, tá certo? E isto posto, nós já vamos dar continuidade aqui na nossa lição, a estrutura da Bíblia. Como vamos ver isso? A Bíblia propriamente dita, a Bíblia como livro, vamos ver o que está escrito. Certo bibliófilo, no momento final de sua vida, ele surpreendeu seus familiares com uma insistente solicitação. O que ele dizia? Tragam-me o livro. Os amantes de livros, principalmente os raros e preciosos, ele possuía uma grande biblioteca e deixou seus filhos meio confusos ao redor do leito. Que livro, papai? Perguntava um dos filhos. Eu já disse, traga-me o livro. Respondeu ele. Trouxeram-lhe várias obras de autores famosos, como Ernest Hemingway, Leon Tolstói, William Shakespeare, e ele respondeu teimosamente: não é este, traga-me o livro. Após diversas tentativas frustradas, seus filhos lhe disseram que não podiam cumprir o seu último desejo, e ele então, esforçando-se
ao extremo esbravejou dizendo: ora, vocês conhecem outro livro além da Bíblia Sagrada? Foi essa a pergunta daquele decano, daquele bibliófilo. Basta visitar uma grande feira, né, como a Bienal do Livro, para perceber que Salomão não exagerou quando disse: não há limite para escrever livros. Com essas reflexões nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá certo? Muito bem. O que é a Bíblia? Para o puritano Thomas Watson, que viveu do ano 1620 a 1686, disse acertadamente que as Escrituras são a biblioteca do Espírito Santo. De fato, os 66 livros, inspirados por Deus, reunidos em um só volume, formam uma biblioteca que podemos ter à mão, dentro de uma mochila, ou mesmo que poderia ter em mão, ou dentro de uma mochila, até mesmo no computador, notebook, tablet, smartphones e etc., né? E como assegurou Alexander Maclaren, que viveu de 1826 a 1910, ele disse: quem tem o Espírito Santo no coração e as Escrituras na mão, tem tudo o que precisa, né? É por isso que o próprio Senhor afirma: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Romanos capítulo de número 10, versículo 8. E também terá consigo e nela lerá todos os dias da sua vida. Deuteronômio capítulo de número 17, versículo 19. E o que significa o termo Bíblia? Nós estamos trabalhando a questão da estrutura da Bíblia. O que significa o termo Bíblia? Entre os pais da igreja, que cunha o termo grego Bíblia, que significa livros ou coleção de pequenos livros, destaca-se, dentre os pais da igreja, destaca-se João Crisóstomo, né, que viveu dos idos 347 a 407, e era conhecido como a Boca de Ouro, um grande reformador de Constantinopla. Ele foi principalmente o principal responsável pela disseminação desse vocábulo, do vocábulo em tela, né, como sinônimo das escrituras do Antigo, né, ou seja, veterotestamentário, divinamente inspirado. Ele carregou isso sempre. No Ocidente, o termo Bíblia foi acolhido, disseminado por Jerônimo, que viveu de 347 a 420. O célebre era o conhecido, o célebre tradutor da Vulgata Latina, que de maneira habitual chamava as escrituras de a Biblioteca Divina. Então a palavra em apreço, ou seja, Bíblia, que por conseguinte é o plural dos vocábulos grego biblos ou biblion, haja vista que os helenistas chamaram assim, respectivamente, cada folha e cada rolo nos que escreviam as suas obras. Então, os rolos eram chamados Biblion, várias folhas, por causa do centro produtor. Bíblios, cidade localizada na costa do Mediterrâneo, hoje ocupada pelo Líbano, né, do material empregado para a escrita, que era o papiro, né? Então, Bíblios era uma cidade localizada na costa do Mediterrâneo. Depois de João Crisóstomo e Jerônimo, que é os pais da igreja que eu citei, os 66 livros constantemente do Antigo e Novo Testamento passaram a ser universalmente conhecidos como a Bíblia, né? Na qual o israelita ou israelense, a partir de 1948, o cristão baseia sua fé em parte ou no todo, né? Os primeiros, grossos modo, por exemplo, reconhece apenas o Antigo Testamento. Os últimos consideram tanto o primeiro quanto a segunda parte das Escrituras. Por que a Bíblia é considerada uma biblioteca? Como já dissemos, o termo Bíblia, denotadamente, literalmente, significa biblioteca, deriva de biblos, ou seja, uma folha de papiro ou pergaminho, e biblion significa várias folhas dessas juntas, né? E assim sucessivamente. Então, trazendo a etimologia da palavra Bíblia, eu creio que já podemos adentrar propriamente dito na revista. Mas quando reuniam muitos desses rolos, os eruditos chamavam essa coleção de Bíblia,
Entretanto, foram os pais da igreja que popularizaram esse termo nos primeiros séculos depois de Cristo, a ponto de se tornar, ao longo da história, um título relacionado estritamente às Sagradas Escrituras. Então, o vocábulo grego Bíblia ou Biblion aparece nas páginas do Novo Testamento, não necessariamente numa referência às Escrituras. Isso vamos ver em João capítulo 21, versículo 25, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 13, Lucas capítulo 17, capítulo 4, versículo 17, e João capítulo de número 20, versículo de número 30, né? Versículo de número 30. Antes do papel, que só começou a ser utilizado no século XII, ela era preparada pelo menos por dois tipos de materiais, já que mencionado aqui o papiro e o pergaminho, né? Então essa é a estrutura da Bíblia, basicamente, né? Então o primeiro era uma planta que cresce junto ao rio e lagos, cujo o caule, após certa preparação, pode ser usado aí para a escrita, conforme está escrito em Êxodo capítulo 3, capítulo 2, verso 3, e Jó capítulo 8, versículo 11, bem como Isaías capítulo 18, versículo de número 2. Já o pergaminho é uma pele de determinados animais, é a pele de determinados animais, especialmente preparado para a escrita, conforme está escrito em Mateus em 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Então, além dos materiais já utilizados na produção do livro dos primeiros séculos, os arqueólogos, por exemplo, encontraram outros em que as letras sagradas foram impressas, né? Então, a escrita no período de 16 séculos, ou seja, 1600 anos, por cerca de 40 autores, conforme já disse aqui na nossa lição, a Santa Biblioteca, como já temos dito, é formada por duas partes, Antigo e Novo Testamento, né, que ressalta-se que ela tem recebido vários títulos, além da Bíblia, ao longo dos séculos, como vamos ver os títulos que a Bíblia tem recebido. Em Mateus capítulo de número 21, versículo 42, nós vamos ler, a Bíblia é chamada de Escrituras. Em Isaías capítulo 34, verso de número 16, a Bíblia é chamada de Livro do Senhor. Em Marcos capítulo 7, verso 13, e Hebreu capítulo 4, verso 12, a Bíblia é chamada de Palavra de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo de número 2 e assim e etc., nós vamos encontrar aí os oráculos. A palavra de Deus a Bíblia também é chamada de oráculos de Deus. E em Salmos 119, o salmista chamou a escritura de lei, né? Ainda no Salmo todo no capítulo 19 agora, nós vamos ver no versículo de número 19 e 21, ele chama de mandamento. No versículo 22 e 24, ele chama de testemunho. Nos versículos de número 23 e 26, ele chama de estatutos. Tudo no capítulo 119 do Salmo. No versículo 20 e no versículo 30, o salmista chama de juízos. E no capítulo 15, versículo de número no capítulo 119, versículo 15 e 27, o salmista chama de preceitos. Então esses são os nomes basicamente apontados aqui na Bíblia. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, a Bíblia em hebraico, a Bíblia judaica, contém apenas o Antigo Testamento e divide em 3 seções: lei, profetas ou escritos. Esse é o conteúdo. No entanto, é exatamente o mesmo dos 39 livros, Antigo Testamentário, como se diz, né? O Vétero Testamentário, de nossas Bíblias em português, espanhol, francês e etc. Essa diferença de livros sagrado judaico protestante restringe na forma no primeiro que se faz um agrupamento em apenas 24 livros, conforme as 3 seções mencionadas aí, conhecidas respectivamente em hebraico como Torá, Nevim e Ketuvim, certo? Então essas foram citadas pelo Senhor Jesus lá em Lucas capítulo 14, versículo de número 44. A lei, ou a Torá, é conhecida também como Pentateuco, Quando vamos estudar Eugênio Merrill, na história do Antigo Testamento de Israel, um livro editado, uma obra muito boa, editada pela CPAD, tá certo? Esse termo, Antigo e Novo Testamento,
conforme esse agrupamento que temos, usada pelos evangélicos. A Bíblia protestante é idêntica à Bíblia judaica quanto ao conteúdo do Antigo Testamento, mas esta forma foi dividida a Bíblia protestante em 39 livros, não em 24, né? Mas organizada em 4 seções. Nós vamos ver Lei ou Pentateuco, que é os 5 livros de Moisés. Nós vamos ver, isso as seções do Antigo Testamento, ok? Nós vamos ver os livros históricos, que são um total de 12. Vamos ver também nas Bíblias protestantes a poesia, livros poéticos, que são 5, e os livros proféticos, que são 17, os livros de profecia. Já no livro do Antigo Testamento, nós vamos ver Gênesis, a Lei e o Pentateuco, compreende de Gênesis a Deuteronômio. O livro histórico compreende de Josué a Esther, e os livros poéticos compreendem de Jó a Cantares, de Salomão. E o livro profético compreende de Isaías a Malaquias, que totalizam-se 17 livros. Então, basicamente, essa é a estrutura da nossa Bíblia, não é? Da Bíblia que temos em mãos. Lembrando que não difere da Bíblia hebraica, ok? A Bíblia hebraica, só que, por exemplo, 1 Reis, 2 Reis são juntas, 1 e 2 Samuel são juntas, 1 e 2 Crônicas são juntas, por isso que é menos livro, né? A definição do termo bíblico eu já trouxe aqui, né? E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o que é canon. A expressão canon procede do hebraico, que quer dizer kenen, que no sentido tem um sentido de vara de medir. O termo corresponde em grego é canon, que significa régua. Desse modo, na teologia, o vocábulo canon é empregado como norma de avaliação para identificar os livros da Bíblia, os livros sagrados. Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos divinamente inspirados e os 37 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, ok? Então, isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo, né, para reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática, não é? E os 2 testamentos, né? Os 2 testamentos é o que vamos tratar agora, ok? Já falei um pouco do Antigo Testamento, agora nós vamos trabalhar no Novo Testamento. Mas antes, nós vamos encontrar termos no Antigo Testamento como, e no Novo também, a teofania, que são evidentes que todas as passagens supracitadas já as cristofanias são possíveis, principalmente à luz de outras manifestações. Teofania, ao longo de quase todas as sessões do Antigo Testamento, no começo do livro histórico, menciona o príncipe do exército do Senhor, que é teofania, a forma como Deus se apresenta ao ser criado, ao ser humano, né? E cristofania é quando a aparição de Cristo, ok? Muito bem, são termos que são usados. A cristofania é apresentada no Antigo Testamento por meio de figura, títulos, símbolos, como o carneiro substituto que morreu no lugar de Isaac, tipificando Jesus em Gênesis 22. Nós vamos ver a vida de Jacó, o mais perfeito tipo de humano de Cristo. Nós vamos ver o Cordeiro Pascual de Êxodo. Tudo isso é uma cristofania intrínseca no Antigo Testamento, não é? Nós vamos ver o cordeiro mudo lá de Isaías 53, um tipo de Cristo. Respectivamente, também nós vamos ver a rocha ferida lá em Êxodo capítulo 17, segundo, e também em Números capítulo 20, né? E assim sucessivamente, tá certo? No Novo Testamento, nós estamos falando dos 2 testamentos, o Novo Testamento é melhor do que o Antigo, mas conquanto haja quem defenda que a ideia de um testamento pode ser mais relevante do que outro, das principais eruditos cristãos ao longo da história de toda a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada e tal, como está escrito em 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Ambos os testamentos eles se completam igualmente, né? Em termos de importância. O Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. A parte neotestamentária apresenta 27 livros dispostos e apresentados da seguinte forma. Vamos ver como é apresentado
o Novo Testamento. Eu já falei a apresentação do Antigo Testamento, agora vamos ver como é apresentado o Novo Testamento. Vamos lá. Biografia de Cristo, os 4 evangelhos. Compreende Mateus a João. A história, que compreende, é um livro só, que compreende o livro de Atos. O ensino, 21 livros, que é de Romanos a Judas. Profecia, que é um livro só, Apocalipse. Então essas 4 palavras resumem aí a manifestação e propagação, explicação e consumação de todas as coisas relacionadas à vida e obra do Senhor Jesus Cristo, ok? Nós vamos, quando vamos trabalhar essas temáticas, nós vamos ver que tem algumas particularidades da vida de Jesus, né? O comentarista, no seu livro de apoio, ele vai usar material interessante, como eu sempre uso aqui, Philip Comfort. Ele vai usar a introdução bíblica de Norman Geisler e o Islam Mix e outras obras que eu tenho também, não só física, mas em PDF. Tem também um dicionário Vine, que está aqui, e assim sucessivamente. Então, praticamente estamos usando os mesmos materiais para dissecar e para aprendermos aí com esse excepcional tema, não é? Temos os mesmos materiais onde corremos atrás. Então vamos lá. A palavra da Bíblia, conforme eu disse, é derivada do latim e tal, já trouxe todas essas referências, enfim, todo esse contexto aqui. O termo sinônimo da Bíblia, a Bíblia ou escrito, ou as escrituras, em grego é hagai, graphai, gramata, ou seja, frequentemente usado no Novo Testamento para designar no todo os documentos do Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus capítulo 21, verso 42 diz: nunca leste as Escrituras? Ou seja, em tais grafais, isso é no hebraico, no grego. A passagem paralela em Marcos traz o singular, referindo-se aí em particular. Ainda não leste as Escrituras? Tem grempe autente, certo? Que é o texto ainda não leste as Escrituras. Então, nós temos aí a questão dos 2 testamentos, conforme eu disse, todos esses 2 têm a autoridade, né? Contém aí a autoridade e assim sucessivamente. Então, não é muito difícil trazer aí a resolução e como esse material, essa preciosidade de Bíblia chegou até nós, ok? O comentarista, ele vai trabalhar sobre canon, né? Eu também já trouxe aqui a expressão canon, procede do termo hebraico, kenen, que no sentido de vara de medir, no dicionário vai elucida aí que cana abalada pelo vento, em Mateus capítulo 11, verso 7, Lucas 7, versículo 24, ou a cana quebrada, lá do Mateus 12, 20, citada por Jesus em referência à palavra hebraica que representa de várias canas do Antigo Testamento, a exemplo de Isaías 42, de Jó 40 e Ezequiel 29. Então o termo corresponde em um termo grego kenon, que significa régua, que aparece no Novo Testamento no sentido geral aí dentro desse contexto geral, da regra geral que temos aí em Gálatas capítulo 6, versículo 16, também traduzida como medida, né? Então, nos 3 primeiros séculos do cristianismo, o termo se referia a um conteúdo normativo e doutrinário ético de fé. Então, a partir do 4º século, os pais da igreja aplicaram a palavra canon ou canônico aos livros sagrados. Também já trouxe essa informação aqui, né? Nós temos aí os 2 testamentos, que vem do latim testamentum, que é a tradução da palavra grega didaquê, é a palavra hebraica de berit, né? Também ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto. Primeira aliança, segunda aliança. Primeira aliança seria o Antigo Testamento, segunda aliança seria o Novo Testamento. Primeiro pacto, Antigo Testamento, segundo pacto, Antigo Testamento. Primeiro concerto, Antigo Testamento, e segundo concerto, Novo Testamento, né?
Então, conforme o Wycliffe, no seu dicionário, ele vai trazer essas definições que nos deixa muito claro aí, ajudando-nos bastante, né? No dicionário Vine, na página 100.019, também vai nos deixar bastante claro. Então, quem tem esses materiais vai se dar muito bem. Glória a Deus. Vamos aqui deixar claro a questão da definição do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento está disposto a isso como a lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é? Quando vamos ver aqui na página de número 8, né, do livro de Norman Geisler, aqui da introdução da Bíblia, ele vai definir bem isso, que esse quadro foi pego de lá, possivelmente. Nós vamos ver os profetas, que é Nebim, que compreende os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel, 1 e Reis. Os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 seriam os profetas que nós chamamos profetas menores. Já os escritos é Ketubim, que é os livros poéticos, que Salmos, Provérbio e Jó. Os rolos de Megliote, que é Cantares, Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes, que totaliza 5 livros, né? Nos livros históricos nós vamos ver isso no canon do Antigo Testamento hebraico. Os livros históricos nós vamos ver Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Já nas Bíblias protestantes nós temos Pentateuco, que é 5 livros, o histórico 12 livros, poético 5 livros, e os livros proféticos, que é profetas menores, que é 5 livros, e os profetas maiores, que é 5 livros, e os profetas menores, que totalizam, que são 12 livros, que no total geral são 17 livros dos profetas, né? Essas particularidades que temos, foi escrito em hebraico, chamado de língua, quase na sua totalidade. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, quase na sua totalidade, foi escrito em hebraico, chamado aí na Bíblia de língua de Canaã, em Isaías capítulo 19, verso 18. Em algumas porções, elas foram escritas aí em aramaico, uma espécie de dialeto que se deu origem na linguagem árabe. Destaca-se a descoberta dos rolos do Mar Morto, entre os anos 1947 a 1964 d.C., confirma aí a preservação e a suficiência dos textos do Antigo Testamento. O pastor Ezequiel Soares, ele revela com exatidão, com exceção dos livros de Esté, todos os demais livros representam confirmado mais de 80 rolos encontrados em 11 cavernas, nas cavernas de Qumran, né? Depois vem o Novo Testamento, que compreende os 5 livros dos Evangelhos, que é Marcos, Lucas, João, que compreende Mateus, Marcos, João, Lucas e João, que é 4 livros. Nós temos o profético, que é um total de 5. Os livros históricos Atos dos Apóstolos, livro de Revelação ou Profecia, que no caso, Apocalipse. Também já trouxe essas informações aqui. E nós temos aí a particularidade, temos também a canonicidade desses livros, que é, no caso, a canonicidade do Antigo Testamento. Vamos voltar para a lição para finalizar a aula de hoje, não é? Quando vamos trabalhar aqui, eu já trouxe aqui a questão do Testamento, agora os livros do Antigo Testamento, né? São classificados de modo que conhecemos e divide nos seguintes grupos: Pentateuco, que é lei, constituído por 5 livros, também já trouxe essa questão. A canonicidade, vamos falar um pouco da canonicidade. Existem 3 fatores basilares aí para a avaliação do livro canônico, né? A saber, a inspiração divina, que atesta que o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Segundo, o reconhecimento do povo de Deus, que atesta que o livro é aceito como autêntico por seus primeiros leitores, e a preservação pelo povo de Deus, que atesta que o livro era conservado como palavra de Deus. Nós vamos não só encontrar na lição, também vamos encontrar no livro de base e também no livro de William Mix aqui, e também
nesse livro aqui do pastor Antônio Gilberto. Essas informações estão todas aqui nesse material de forma muito clara e muito objetiva. Quando ele vai trabalhar a questão da canonicidade aqui, ele deixa muito claro sobre estas questões, né? Nós vamos ver que o tema, ele ainda vai mais além, ele vai trabalhar o tema central da Bíblia, que o tema central da Bíblia, ela mesmo torna claro, deixa claro que a figura e o protótipo é o Cristo. No Êxodo é o Cordeiro Pascual, o sacrifício expiatório, rocha ferida, o profeta, o capitão do exército do Senhor, é o libertador, é o parente divino, é o rei prometido, é o advogado, é o redentor, é o nosso socorro, não é? É a sabedoria de Deus, é nosso amado, é o alvo verdadeiro, é o Messias prometido, é o Salvador do mundo, é ressurreto, o Cristo ressurgido, é a cabeça da igreja, é alfa e o ômega, enfim, ele na Bíblia representa tudo isso aí. E nós vamos ver algumas particularidades dentro da canonicidade desses materiais. Então, o comentarista usou todo esse material aqui para nos trazer bases sobejas para que tenhamos aí toda a veracidade do que estamos estudando, né? Do que estamos estudando. Então, quando vamos trabalhar essa questão da canonicidade, vamos aqui trabalhar primeiro em rápidas, por causa o vídeo não ficar muito longo. A canonicidade discute-se acerca dos critérios utilizados para a admissão dos livros sagrados no cânon do Antigo Testamento. Algumas propostas, como considera a canonicidade do Antigo Testamento do livro, foi escrito na língua hebraica e havia-se alguns valores de cunho religioso, e foi a ideia sugerida e rejeitada aí. A conclusão da erudição bíblica é de que os livros canônicos foram divinamente revelados. Não é que a fonte para esse material merece confiança o Antigo Testamento, de Clay Archer Jr., e também de R.T. Barkwitz, ou seja, o canon do Antigo Testamento, e também de William Phillips Comfort, que é a origem da Bíblia, aqui, que temos aqui ditado pela nossa CPAD. Depois também o comentarista trabalha a canonicidade do Novo Testamento. O princípio básico adotado para a canonicidade do Antigo Testamento é similar do Novo Testamento, é similar ao Antigo, ou seja, a questão da autoridade atestada pela inspiração divina. Milton Fischer ele vai sublinhar que o reconhecimento de todos os apóstolos e seus companheiros eram de autêntico porta-voz de Deus e que é o que determina a canonicidade dos livros da Bíblia, né? Então, não tem muito o que fazer dentro dessa base, né? Quando vamos tratar em canonicidade, eu quero aqui só afirmar na página 98 para gente do livro que esse R.T. Barkwitz tem aqui também, foi um dos comentaristas deste material. Página 98, o canon de Milton Fischer, ele vai trabalhar isso aí, quando ele vai dizer que a partir de que podemos inferir no mesmo tempo o princípio base da canonicidade do Novo Testamento, ele deve ser idêntico ao do Novo Testamento, é idêntico ao do Novo Testamento, né? Queria só mostrar para os irmãos. Tem aqui a questão da crítica textual de um autor muito conhecido. Ele é adventista. Nós temos aqui um material bom também, Exegese do Novo Testamento, de John Grossmick, né? Muito bom. E outros materiais que aqui temos sobre esta questão, para afirmar de toda a escritura da Bíblia, ela tem coerência, lógica e requer, sim, todo o conteúdo, todo o conceito, todo o respeito e toda a espiritualidade que atestamos que temos sobre ela, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue sobre vossas vidas e até a próxima aula. Estaremos aí dando continuidade à nossa lição, onde estaremos estudando na próxima aula como ler as Escrituras, tá certo? Deus abençoe a todos, canal Rascunho DVD, ensinando para transformar.